Fala galera, boa noite. Vamos lá. Hoje, 8/8, terça-feira, né? Vamos fazer uns estudos aí, ver como que foi o pregão, né? Como que tá aí nosso índice, nosso dólar, tá? Deixa eu pegar a ferramenta aqui de desenho. Vamos lá, comentar primeiro o Ibov, né? O que que a gente tem aí no Ibov, pessoal? O mercado segurou nessa região aqui, ó, uma regiãozinha aí de resistência, né? Aquela região conhecida aí dos 120, 121 mil pontos. Ele até fez aí um falso rompimento aí dessa região. Se a gente voltar, ó, olha aí quantas vezes, né? O mercado já tinha tocado nessa região, tá? E rejeitado, né? E agora novamente, ó, tentou um rompimento aí, mas não deu sequência, tá? E já começou a entregar um movimento de queda. O que que a gente teve, né, no dia de hoje? O mercado veio, abriu num gap de baixa aí forte, né, o índice futuro a gente vai ver, e a gente vê que o Ibov, ó, veio testar a média de 50, né? Média de 50 que vem por baixo aí. A gente tem também uma regiãozinha de suporte aí, ó, relevante aqui, tá? Essa faixa em amarelo. E também conseguimos identificar que, né, aqui, ó, essa região aqui, tá? Aqui, ó, a gente tem a média de 50 segurando. E a gente tinha uma LTA, né? Cortando aí por baixo, ó, que foi perdida. Então, depois que a gente tem aí, né, o mercado perdendo essa LTA, tá? O que que a gente faz? Traça retrações aí desse movimento, né? E a gente tem aqui 38,2, 50% e 61,8. Essas duas aí, né, finais, 50 e 61,8 com a 200 aí no meio, tá? Claro que tem muito, né, chão aí até essas regiões, tá? Até mesmo aqui, né, o 38,2 tem um suportezinho aí. A gente já viu que hoje o mercado deixou uma rejeição aí relevante, né, nessa média de 50, tá? Mas vamos ver como que ele vai se comportar aí nos próximos dias, tá? A semanal, ó, tinha deixado dois candles de rejeição, né? Olha aí, dois candles de rejeição, 2 semanas seguidas, ó, tá? Em cima dessa região aqui de regiãozinha de resistência. E agora tem a média de 9 aproximando, né? A 21 ainda tá lá embaixo, mas já temos aí, né, uma barreira aí da média de 9 do semanal que pode tentar, né, impulsionar aí o mercado para cima, se for o caso. Beleza? Vamos agora para o índice futuro, né? Comentamos aí o Ibov. Ah, outro ponto, né, pessoal? Aqui, ó, o que que a gente já tinha, né? Uma expectativa. Ó, o mercado, né? O Ibov ativou um pivôzinho de baixa, né? Então, ó, ativou um pivôzinho de baixa, segurou na 50. O que que ele pode fazer, né? Fez o primeiro teste aí na 50. Depois, ó, vem testar esse suportezinho aqui, tá? Caso ele dê continuidade aí na movimentação aí para baixo, para corrigir, quem sabe até, né? As retrações aí em uma correção mais profunda, tá? Índice futuro, ó, pelo Intra 60, o que que a gente tem aí, né, para o dia de amanhã? A gente consegue ver, pessoal, que o mercado, ó, se a gente pegar aqui, ó, a gente já consegue ver que tem uma LTBzinha aqui, né? O mercado tá tipo dentro de um canal aí, ó. Tá? Já vou até deixar os estudos aqui para amanhã, ó. O que que a gente tem aqui, ó? Essa LTB já teve pelo menos 3 toques aí, né? Então já se demonstra aí como sendo relevante pelo Intra 60, tá? E se a gente duplicar ela aqui, ó, a gente consegue ver que temos aqui também, ó, aí, ó, esse canalzinho aí de baixa, tá? A gente sabe que, né, em vários desses dias anteriores aí, ó, o mercado ficou bem enroscado, né? Olha aqui, ó. Ontem foi um dia assim, tá? A gente teve aí também nas semanas anteriores, né, mercado brigando bastante, tá? Mas ele vai, né, mesmo que aos trancos e barrancos aí, ó, entregando uma tendênciazinha de baixa, né? E hoje não foi diferente, ele abriu, né, lá embaixo, num gap bem amplo. Se a gente pegar aqui a abertura, ó, com o fechamento aí de ontem, foi quase 900 pontos aí de gap, tá? Veio testar uma região bem relevante pelo gráfico diário, ó. Olha aí, pessoal, quanto pavio, olha as rejeições que o mercado deixou nessa região anteriormente. Olha isso daqui, isso daqui, isso daqui. Então, toda vez que ele chegou, né, próximo desse patamar de preço aqui, ó,
entrou bastante pressão de compra, tá? E não foi diferente hoje, tá? Então era uma região aí relevante. Se a gente pegar retrações também, ó, desse último movimento aqui, ó, tá? A gente vê que tinha 50% aqui também e 61,8, ó, em confluência com a média de 200, tá? Então era uma região, né, com bastante confluência aí, onde o mercado abriu, né, e já veio testar logo na primeira hora, tanto que depois, ó, ele deu uma puxada forte. O que que ele pode estar fazendo agora, né? Veio testar aqui, ó, tanto a LTB quanto média de 21. Olha como que essa 21 segurou aqui do Intra60, né? Para quem sabe, né, amanhã ele dá sequência e tentar, né, testar novamente essa região, tá? Ou, né, o que ele pode fazer também é, se ele quiser vir para cima, né, segurar em retrações desse movimento aqui, e aí ele iria, né, buscar, quem sabe, aí 50,61,8 para tentar pivotar para cima, tá? E aí reverter, né, quebrar a estrutura e sair desse canal de baixa, tá? Então são algumas possibilidades aí. Claro que, né, para alta a gente já sabe que o mercado tem essa 21 aqui, ó, na cara do preço, né? Que pode dar uma segurada. Vamos ver como que vai ser a abertura amanhã, né? Se ele vai abrir em gap de alta, gap de baixa, sem gap, tá? Então a gente vai ter que aguardar e ver como que o mercado vai se comportar aí amanhã, tá? Então é isso aí que temos do Intra60, né? Algumas possibilidades aí para o mercado no dia de amanhã. Ou ele vem aqui, né, segura em retração e tenta pivotar para cima, ou, né, isso daqui, né, desse movimento que ele fez hoje foi nada mais do que um recuo até a LTB para depois ele voltar e vir testar de novo, né, esse fundinho aqui. E aí, né, a gente sabe que aqui é uma região relevante, tá? Poderia trabalhar aí como um alvo, ou se ele deixar, né, um fundinho duplo aqui, né, para quem sabe depois tentar uma puxada aí para cima, tá? Vamos ver algumas dessas possibilidades aí, desses cenários no índice. Pelo Intra 5, ó, o que que a gente teve hoje? E aí, ó, eu vou tirar essa retração aqui por enquanto, tá? O mercado abriu nesse gap amplo aqui, nada a se fazer, né, pessoal? Como que você vai fazer alguma coisa? Ó, o mercado abre em gap, um gap amplo, longe das médias, deixa uma barra dessa, fica difícil tanto vender quanto comprar, porque olha a distância que ele está da 9, da 21, né? Se vai vender aqui, é difícil. Então tem que aguardar, né? Ver o que que ele vai... Qual o cenário que ele vai deixar aí, né? Para tentar alguma coisa. E aí, o que que veio? Veio esse gatilho de compra aqui, ó, tá? Eu até cheguei a deixar uma ordem pendurada aqui, pessoal, ó, uma ordenzinha de compra, tá? Na superação da máxima desse candle aqui. Só que ele ficou demorando, né, para ativar, ó, e aí eu fiquei assim, cara, esse mercado tá muito forte aí na venda, nesse início de pregão, e aí eu deixei a ordem aqui, formou esse candle, não ativou, esse aqui também demorou para ativar, eu tirei a ordem, tá? E aí eu falei assim, bom, vou aguardar uma demonstração, mais uma demonstração de força, né? Eu sabia que essa região aqui era uma região relevante, mas eu optei por aguardar porque a média de 9 foi aproximando muito, né? E aí eu queria ver como que ele ia se comportar, né, com a chegada da 9, tá? Se ele tivesse deixado já uma barra mais forte aqui, eu teria entrado, né, na superação dela para já tentar um... Mas aí ele ficou xaropeando aqui, né? E aí eu fui entrar só aqui, ó. Só que aí o que que acontece, né? Ele deixou, né, mais uma demonstração de força, aqui já estava ativando um pivôzinho, tá? A entrada ideal teria sido aqui, mas como ele demorou a ativar, eu acabei tirando minha ordem, resolvi aguardar. E aqui, se a gente pegar, pessoal, ele tinha, né, pelo menos até a 21, ó, ele tinha aí 425 pontos, tá? A minha ideia era tentar levar pelo menos até aqui, ó, fronteira do gap, tá? Ia dar mais 500 pontos aí. Daqui daria até mais, né? Ó, 720 pontos, tá? Só que essa 21 inclinada aqui descendo, ele chegou a andar aí, né? Uns 240 pontos, 250 pontos. E aí eu protegi no zero, ele veio e me tirou. E aí eu falei, bom, vou aguardar para ver se o mercado vai querer, né? Se isso daqui foi só um recuo para ele tentar romper esse suporte, ou se ele vai, né, seguir forte aí tentando puxar um movimento de alta.
E aí, né, a meu ver, qual que seria o outro gatilho interessante que eu vi seria aqui, ó. Só que qual que foi o problema? Eu entrei numa operação lá no dólar, né? Que até nem foi uma operação tão interessante assim. Mas como eu estava posicionado no dólar, eu vi esse gatilho aqui e falei, cara, como é que eu vou sair do dólar agora? Eu ia ter que zerar a minha posição lá. Porque eu não gosto de ficar comprado nos dois ativos ou vendido. Mesma posição, pro mesmo lado, né, nos dois ativos. E aí eu falei, cara, ou eu zero, né, a minha posição no dólar e pego essa comprinha, ou eu deixo e vejo o que vai acontecer. E aí acabei, né, deixando lá o dólar, protegi, ele me tirou lá com 2 pontinhos de stop. E, e aí eu acabei ficando de fora, né, dessa entrada no índice, tá? Porque aqui também era uma entrada interessante, porque até a 50, ó, eu já tinha também um espaço considerável, tá? Mais aí, né, do que o tamanho do meu stop, tá? Até a média de 50, ó. Tinha um espaço bacana aí, pelo menos, né, até a 50. Olha como a média de 9 e 21 se alinharam, né? Deixou um gatilho, tá? Um gatilho bacana. E o stopzinho ficaria abaixo dessas mínimas aqui, ó. Olha como que ele segurou, né, nessa região, ó, tá? Então, era uma entrada interessante, protegido pela 9, VWAP, média de 21. Só que é aquilo, né, pessoal? Por isso que as tomadas de decisão ali ao longo do dia podem afetar tudo que a gente faz, né, no decorrer do dia. E hoje foi um dia desses, né? Porque eu poderia ter pegado essa operação aqui no índice se eu não tivesse entrado lá no dólar, que estava meio bagunçado lá as médias, um cenário, né, que não estava tão bacana. Mas, enfim, são decisões que a gente toma aí ao longo do dia e a gente assume, né, esses riscos. E aí depois, ó, o mercado seguiu forte, né? Só que aí, por exemplo, aqui, ó, eu já não vejo, né, é, esse aqui como um gatilho, né, forte, com volume, demonstrando pressão de compra. E eu tinha, né, a 50 já muito bem mais próxima, né? Aqui eu já nem tava mais, eu já tava indo almoçar, então, mas aqui também poderia ter uma entradinha aí, né? Depois que rompeu a 50, ó, fez um pullback. Aí aqui a gente teve um gatilhozinho aí até interessante que tinha um espaço aí de mais de 600 pontos até a média de 200, mas horário de almoço, né? Então fica um pouco mais difícil. O ideal mesmo teria sido, né? A entrada aqui, essa aqui que eu peguei, e aí se ele tivesse desenvolvido, né? Eu teria conseguido colocar no bolso aí esses pontos, ou aqui, né? Foram os 3 gatilhos aí mais interessantes que eu vi no dia de hoje. Aqui o horário já não era tão bom, mas quem conseguiu pegar também, beleza. Aqui, pessoal, eu não. Esses candlezinhos assim, cara, ainda mais com umas 50 aí descendente, muito próxima, eu prefiro aguardar um pouco mais, tá? E aí nesse candle aqui não dá, né? Porque como que você vai entrar num candlezão desse aqui? Eu acho que tinha mais de 500 pontos de stop. Nem chegou a ser ativado de cara, né? Aí, ó, 510 pontos, né? E fica difícil. É melhor esperar um pullbackzinho aí, alinhar essas médias. Foi o que ele fez aqui depois, né? Tá? Então esses foram os gatilhos que eu vi aí, mas infelizmente, né, como eu tava lá no dólar, acabei perdendo essa oportunidade aqui que eu até vi no índice. Olha como que ele já estava demonstrando, né, apetite comprador aqui nessa região, ó, tá? Demonstrando que os comprados não iam entregar fácil, né? E mesmo com essa barra aqui, ó, se a gente olhar, né, anteriormente que teve um volumaço aí, mas se a gente olhar, né, olha os candles compradores aqui como demonstram mais convicção, né, no movimento, tá? Mesmo contra as médias, né? E era um cenário onde o mercado tinha amplo espaço para pelo intra 60, ó. Olha onde que ele estava, olha a distância das médias, né? Tinha uma distância considerável ia até a 9 até a 21, depois de um gap amplo, né? Então, tinha sim potencial, né, para uma comprinha aqui mesmo contra as médias. A gente tem que saber, né, pessoal, trabalhar esses cenários aí contra médias, né? Não quer dizer que tem uma média aí que você não vai poder fazer nada, tá? Tem cenários aí que a gente pega contra, né, as médias quando tá em regiões relevantes, enfim. Hoje mesmo foi um cenário interessante aí, mas como eu falei, né, acabei perdendo essa oportunidade, essa que eu protegi, porque, né,
essa 21 descendente aqui, eu falei, cara, não vou, ou eu pego, né, o meu alvo aqui na 21 e saio, né, e como ele já tinha andado aí, né, razoavelmente aí, 250 pontos mais ou menos a meu favor, falei, vou me proteger, se ele der outra brecha de entrada, eu compro de novo. Tudo bem, né, sair no zero, eu tô protegendo meu capital. E aqui, ó, foi a oportunidade que ele deu, mas aí como eu tava no dólar, acabei não pegando o índice, tá? E aí, ó, o mercado terminou aí, né? Testou a LTB, ó, ficou enroscado aí. Amanhã, vamos ver, é o que eu falei, né? Se ele quiser continuar esse movimento de alta, ó, ele vai ter que segurar em retrações aí, tá? E aí, vamos ver. É, tem bastante espaço aí, deixou, né, um cenário aqui de possível correção, tá? Pelo menos até retrações aí, ó. Tem um espacinho bacana, mas a gente tem que ver como que vai ser a abertura. E aí, dependendo da estrutura, né, de como ele se comportar, ele pode sim querer vir testar novamente, né? Visto que ele está dentro de um canal de baixa, é essa região aqui, ó, tá? Mas se ele vem aqui, segura em retrações, né, e tenta, né, romper essa LTB aqui, ó, aí ele pode, né, tentar uma reversão. Até porque, pelo gráfico diário, ó, a gente vê, né, o Ibov deixou um candle mais bonito, o índice deixou meio que um candle de dúvida aqui, né. Ele vai ter a barreira dessas médias aqui para cima, mas demonstrou, né, que essa região aqui é uma região forte aí de pressão de compra, tá? Beleza? Então, basicamente esse foi o cenário aí. Eu queria destacar mais o índice hoje, né, que entregou movimentos aí interessantes. E vamos ver como que ele vai se comportar amanhã, tá bom? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham tido aí uma boa terça-feira. E é isso, tamo junto, vamos que vamos.